quando eu fui alugar lá, o proprietário não queria alugar para mim, porque imagina, eu estava com o nome ainda com restrição. Estava juntando dinheiro para pagar a dívida, reinvestindo no negócio, porque eu vi um futuro, mas queria equilibrar. Quando eu fui alugar, o proprietário disse que só alugaria para mim se eu pagasse 6 meses antecipado de aluguel, por conta da segurança, né? O meu nome com restrição, eu insisti muito, ele falou: tá bom, Uhum, alugo, mas tem que pagar. E era o dinheiro que eu estava juntando, que eu tinha até para pagar as dívidas. uhum. E aí, de novo, arrisquei tudo sem garantia nenhuma de ninguém, nenhum respaldo, porque o meu ex-marido nunca pagou pensão para minha filha. Foi uma coisa que, então, não tinha uma segurança para pagar a escola, para pagar apartamento, para pagar nada. E era aquele dinheiro que eu tinha só, de segurança. Então, foi muito arriscado. E eu nem pensei. Então, às vezes, a gente pensa muito numa coisa e vê um monte de risco e aí não faz. E poderia ter sido uma super ideia para dar certo se ela tivesse colocado em prática mais rápido. Então, eu sempre fui muito. Eu sou uma pessoa que decide muito rápido as coisas. E quando eu decido, consciência é um estado irreversível. Quando eu decido algo, eu já tenho consciência sobre aquilo. E aí eu não consigo voltar. Só que eu também não gosto de perder tempo. Então, eu já sou daquela que faz. Se der errado, volta, recalcula a rota, vai para Aham. outro, mas vou. Até uma curiosidade que eu tenho, quanto a essa questão da dívida. Porque se você se endividou como? Foi o teu pai, teu marido, foi você? Como é que foi a Fui eu história? com cartão de. Como eu Cartão de trabalhava com crédito? meu pai, Como eu trabalhava com ele, eu pagava ali o meu cartão, a parcela do meu carro. Era isso. Quando eu falei que eu ia casar, ele falou que não pagaria mais nada. Então eu parei de trabalhar com ele, porque ainda tinha aquela coisa de domínio, do homem ter o domínio sobre a mulher, sobre as dívidas dela, sobre custos e tudo. E como ele foi contra o casamento, ele jogou essa pra mim, achando que eu desistiria do casamento por isso. Eu não estava nem aí, tipo, dinheiro, depois eu corro atrás. Eu sabia que eu resolveria. Não foi uma coisa que me paralisou. Eu não tive vergonha disso. Foi parte da história. Entendi, mas a dívida veio disso então. Veio Desse disso e de momento onde você todos ficou os sem juros que receita, mas foram com. correndo. Tá. Mesmo quando eu comecei a trabalhar no interior, eu não pagava as dívidas. É como se eu tivesse esquecido. E um dia, se precisasse, eu resolveria. Aí Né? você Olha o tentou e você pensamento. sentou e renegociou no final? Não, paguei. Eu acho que sim, a Karen renegociou tudo, né? É, porque era no cartão de crédito no Era começo? cartão de Eu adoro Porque quando. essa crédito. dívida estaria estratosférica no Nossa, final das sim. contas. Mas eu Sim, não. amor, mas esse é um detalhe. Não, É, mas eu tô querendo saber pelo seguinte, não é um detalhe, é por é. conta do que eu vejo em termos da cabeça de muitas pessoas que fazem dívida. Geralmente, por isso que eu perguntei como que foi essa dívida. Não, e eu não tinha mentalidade nenhuma financeira. Eu queria Isso que eu queria gastar, saber. gastar e, sabe, eu não, a mentalidade que eu tenho hoje não tem nada a É ver. Eu totalmente era diferente daquela extremamente época. irresponsável. E esse é o ponto que eu queria saber de você. Pelo seguinte, o que eu vejo nas pessoas é, o pessoal quer entrar no Viver de Renda, por exemplo, para aprender a investir. E a gente começa a falar de investimento só no módulo 3 do curso. Antes a gente fala de mentalidade e de poupança, orçamento e gasto. Porque para começar a investir, primeiro, você tem que gastar menos do que você ganha para que sobe alguma coisa para que você possa investir. E não vale a pena você investir muitas vezes enquanto tem dívida. Porque você vai ganhar hoje, com juros altíssimos no Brasil, 1% ao mês para investir em renda fixa, enquanto no cartão de crédito os juros são de 14% ao mês. Uhum. Isso num cartão mais ou menos, tem outros que têm juros até mais Nossa, altos. Então é absurdo. A conta não vai fechar se você tem dívida, sobretudo uma dívida cara, porque você vai pagar muito juro, enquanto investe para ganhar pouco. Então tem que mudar essa cabeça da pessoa para tem. que ela comece a gastar menos do que ganha, para que ela quite as dívidas e depois ela venha começar a investir. E esse não é um trabalho simples, porque a gente vive num país onde, infelizmente, né, mas é o que acontece, as pessoas já tratam ter dívidas como algo normal. É. Normal. Diria até que não Isso. deveria ser o normal, mas é o comum. Somos um país de endividados. Na verdade, o mundo está assim, Tá. sobretudo lá fora, porque os juros são muito baixos. Só que a gente copia o que acontece lá fora num país de juros altos. É. É pior Daí ainda. se ferra. Sim. Quando que foi a mudança de mindset, de cabeça para você falar, ó, eu não quero mais dever dinheiro, eu vou começar a poupar, vou investir no negócio que eu quero crescer? Quando eu me vi sozinha, sem ter algum respaldo. Então, eu precisava estar limpa para conseguir O crescer, famoso entende a do água nome? bateu na A água bunda. bateu. Eu Aí. falo que nem bateu, ela sufocou, eu fiquei. Foi nem na bunda, foi no nariz. E aí quando só tava o dedinho para fora, não tinha mais para onde descer, né? Porque
Mas eu falei, bom, não quero continuar assim, vou mudar pela minha filha também. Então, quando a gente tem um filho, assim, que depende só da gente, então era ela comigo, total, e ela era bem pequenininha, 2 anos, então eu já me sentia culpada por ter tirado a família, ela perguntava muito, então ficava mal. Então eu falei, meu, tenho que, é por ela, por mim, pela nossa liberdade, por tudo que eu já passei, sendo prisioneira da voz, né? Então não tinha minha voz, eu não tinha poder de decisão sobre as coisas. Quando eu me vi livre, eu falei, é isso que eu quero para minha filha também. E Uhum, ajudar mais mulheres com isso. uhum.